Bom dia e paz, igreja. Irmãos, eu confesso que eu não estou tranquilo não. Porque não tem como ficar tranquilo, né? Porque é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra diante da igreja, né? Mas eu espero e peço a Deus que fale, né? Assim como o presbítero Job orou pela minha vida, né? E eu espero que Deus realmente fale, amém, através da minha boca para nós nesta manhã, amém? Eu convido a igreja, irmãos, para abrir suas Bíblias em Atos. Até parece que esse culto foi combinado, irmãos, porque desde quando começou a ministração do louvor, falou em prisão, falou em cadeias, todo o tempo aqui nós estamos vendo perseguições, irmãos, e não vai ser diferente. Nós vamos falar em Atos no capítulo 9. Nós vamos falar de um pouco aqui da vida de Saulo, como foi Saulo, quem era Saulo, que depois ele se transformou em Paulo, porque Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Então assim, eu estava ali sentado e, meu Deus, como o Senhor é fiel para com nós. Porque quando começou a ministração do louvor, e eu já com o texto ali para ler diante da igreja, e eu comecei a meditar, meu Pai, fale mesmo conosco, porque eu sei, eu creio que o Senhor quer falar, e Ele quer falar através da palavra. Vamos lá, Atos no capítulo 9, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 31, se diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que homens, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam ao teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse:
irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Aleluia. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, e desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Amém. Os irmãos podem assentar e espero que Deus realmente fale conosco. Então aqui, irmãos, quando nós vemos aqui carta de Atos, nós vemos Saulo aqui, um homem que perseguia os cristãos. E realmente, quando acontece aqui que no meio do caminho a vida de Saulo foi transformada, e ele não esperava por esse momento, ele não imaginava que isso aconteceria com ele, porque ele era um perseguidor dos cristãos. Mas no caminho ele teve uma experiência muito grande. O seu Jesus pôs ele em terra, e ele ali ficou então sem ter visão por 3 dias. Nós vemos no texto que ele estava orando, né? E ele orando, ele viu um homem por nome de Ananias. E o Senhor Jesus vai então a Ananias e fala: vai, encontra com ele. E Ananias, assim como nós, homem, ele não recusou, mas ele disse ao Senhor Jesus: mas com aquele homem, podemos dizer assim, com aquele homem que tanto já ouvia falar, que persegue os seus para prender, para matar. Então muitas das vezes, quando nós deparamos com um texto desse, nós podemos dizer assim: mas Ananias era um homem cheio do temor de Deus, e por que ele ficou em dúvida? Ele tinha os seus motivos, assim como nós também criamos os nossos motivos para nos defender. Então nós não podemos fazer julgamento antes de ter um contexto.
Porque se fosse eu ou você, o que nós faríamos aqui? Se o Senhor Jesus nesse momento falar com nós aqui, vai de encontro com o presidente, com o presidente, que hoje é o maior perseguidor. Será que eu ou você temos coragem de ir de primeira mão? Será? Fica uma dúvida, não fica? Cabe a mim e você pensar. Se o Senhor Jesus falar com nós para ir pregar para um matador, um assassino, um homem cruel, será que nós vamos nos dispor no primeiro momento, no primeiro passo? Não, sim, eu vou, é o Senhor Jesus que está me mandando. Será que nós vamos assim, logo? Ou nós vamos questionar também? Eu acredito que eu vou questionar, porque eu já sou assim, de natureza. Então eu acredito que eu também vou me questionar. E é um direito nosso, somos homens. Mas nós não podemos duvidar do poder de Jesus. Porque aqui Ananias, ele fez o seu questionário, né? Mas ele não duvidou, ele foi. Então aqui eu tenho aqui para nós entendermos melhor um pouquinho a história de Saulo, perseguidor. Se diz assim, em Atos no capítulo 9, no versículo 2, tirei para a nossa meditação, que se diz assim: Saulo, mais tarde chamado de Paulo, era tão zeloso por sua crença religiosa e pelas tradições judaicas, que começou uma campanha de perseguição contra qualquer pessoa que cresce em Cristo. Os seguidores do caminho, porque os judeus de Jerusalém desejavam perseguir os cristãos em um lugar tão distante quanto Damasco. Então Paulo, ele fez isso porque ele era um homem temente à sua religião. Ele fazia em obediência à sua religião. E nós, como cristãos, nós temos feito com obediência ao Deus que nós servimos? Nós temos sido obedientes a Ele? Nós temos servido ao Senhor com integridade, da forma que Ele requer de cada um de nós? Paulo perseguiu os cristãos, mas é pela religião dele, defendendo a sua pátria. Então, existem várias possibilidades, talvez, de Paulo ter ido perseguir os cristãos a caminho de Damasco, para prender os cristãos que fugiram, para evitar a expansão do cristianismo em outras cidades importantes, para impedir que os cristãos causassem qualquer problema aos judeus em relação a Roma, para proporcionar acessão à carreira de Saulo, construindo a reputação dele como um verdadeiro fariseu que zelava pela lei, para unificar as facções judaísmo, ou por combaterem um inimigo comum, os cristãos. Porque os cristãos eram inimigo deles. E por que nos traz um inimigo comum? Porque nós, como cristãos, irmãos, nós temos os nossos inimigos, nós temos os nossos adversários, mas nós não andamos com o nosso coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de raiva. Nós não andamos com uma arma para sair assassinando os nossos inimigos. E nós temos inimigos não é porque nós queremos ter os nossos inimigos, porque eles são nossos inimigos, porque nós servimos a Deus. Então nós somos perseguidos por essas pessoas que não querem servir a Deus. Então por que inimigo comum? Por isso, porque nós não estamos e nem queremos causar nenhum dano à sociedade, à população. Nós não temos a intenção de tirar a vida de ninguém. Então nós somos um inimigo comum.
Porque nós carregamos a palavra de Deus. Nós carregamos Cristo em nosso coração. Por isso, nós somos considerados inimigo comum. E dando sequência aqui, se nós formos vermos o texto, nós temos uma referência aqui do versículo 2 ao versículo 5, que se diz: quando Saulo viajou a Damasco, perseguindo os cristãos, foi confrontado pelo Cristo ressurreto e colocado frente a frente com a verdade das boas novas. Algumas vezes Deus entra na vida de uma pessoa de maneira espetacular. Em outras, a conversão é uma experiência silenciosa. E isto é verdade. Porque Deus, ele tem muita maneira de falar com o homem. Deus tem muitas maneiras de salvar os homens. A minha experiência, quando eu me converti, não é a mesma sua. Não é a mesma sua. A sua não é a mesma minha. Pode acontecer. Pode acontecer que seja repetitiva. Eu tive a mesma experiência, você teve. Mas não são as mesmas experiências. Cada um de nós temos uma experiência quando nós temos o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando Ele me encontrou, quando Ele me salvou, eu estava num quarto de hotel, numa situação que não poderia esperar nada. Ali, a esperança era o fim de me encontrar morto dentro daquele quarto. Porque ali eu estava para o diabo tirar a minha vida. Eu estou falando isso porque está aqui a minha esposa. Durante 15 dias, eu ligava para ela e ela me perguntava: como você está? Eu estou numa situação difícil. 15 dias assim direto. E eu sentia que aquilo era algo diferente. Eu ainda não tinha passado por aquilo. Mas porque o inimigo sabia que estava prestes a ele me perder. Porque ele me perdeu. Mas ele não queria perder. Mas para a honra e a glória de Deus, ele perdeu. Ele perdeu. Eu estou falando isso aqui com a igreja porque eu me sinto feliz de saber que o Senhor Jesus Cristo me tirou das garras do inimigo. Glória a Deus. Porque se o Senhor Jesus Cristo não me tira, eu não poderia estar aqui hoje contando para vocês esse testemunho. Eu não poderia estar aqui hoje sendo um servo fiel a Deus. Mas para a honra e a glória de Deus, quando encerrou a luta, a batalha, eu pude ligar para minha esposa. E ela me disse: ei, como você está? Eu estou bem. Eu estou bem. Mas como assim? Eu estou bem. Eu me senti renovado. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque no momento que eu senti mais difícil, o Senhor Jesus Cristo tocou no meu coração e eu disse: meu Pai, tem misericórdia de mim. Porque se o Senhor não tiver misericórdia de mim, o diabo vai me matar. Ele vai me matar. E se o Senhor tiver misericórdia de mim, a partir de hoje, eu não vou mais fazer a vontade do diabo, mas eu vou fazer a vontade do Senhor. E para a honra e a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Irmãos, eu estou chorando porque eu estou assim, emocionado. Eu estou alegre, eu estou feliz. Porque durante todo esse tempo da minha caminhada com Cristo, hoje o Senhor colocou no meu coração estas palavras. E eu pude dizer para minha esposa, eu liguei para ela e disse: meu bem, a partir de hoje, eu vou com você para a igreja. Eu não vou mais fazer a vontade do diabo. Eu vou. Eu sei que seria difícil para ela acreditar naquele momento do outro lado do telefone. Vou saber a situação que eu estava passando. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Então, irmãos,
E isto foi numa quarta-feira. E quando foi na sexta-feira eu viajei para casa. E no ministério que eu me tornei membro, a minha esposa já ia como visitante. E tem uma coisa muito bacana, que eles têm um culto nos lados, assim como nós começamos. E seria na sexta-feira, e minha esposa tinha pedido o culto para sexta-feira na minha casa. E para a honra e glória de Deus, eu pude chegar e participar daquele culto na minha casa. E ali eu pude dizer para os irmãos que eu seria um servo do Senhor Jesus Cristo junto com eles. As perseguições não acabam, que elas nunca vão acabar. Mas se nós decidirmos a servir ao Senhor Jesus como o único e salvador de nossas vidas, as perseguições elas vão vir, mas elas vão ser derrotadas. Porque nós precisamos acreditar, nós precisamos crer que Jesus nos liberta das perseguições. E para a honra e glória de Deus, irmãos, eu já estou com 17 anos servindo ao Senhor. Para a honra e glória de Deus. E peço a Deus todo dia que me dê força, me dê sabedoria, para que eu não desista da caminhada. E eu quero dizer para a igreja nesta manhã, por mais que seja luta, por mais que seja perseguição, não desista de servir a Deus. Porque se a luta está grande, se a perseguição está difícil, se os dias estão maus na presença do Senhor, se nós desistirmos, irmãos, vai ficar pior. Porque o que o inimigo quer de mim e de você é que nós desistimos. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida com abundância. E isso nós precisamos acreditar. Aleluia. Então, irmãos, o motivo por que então Paulo foi para Damasco, uma cidade aproximadamente a 240 quilômetros de distância nordeste de Jerusalém, na província. Porque várias rotas comerciais ligavam Damasco a outras cidades do Império Romano. Talvez Saulo tenha pensado que eliminando o cristianismo em Damasco, evitaria a divulgação da religião em outras áreas. Quando nós vamos para o versículo 3 e o versículo 5 diz assim: Paulo se referiu a essa experiência como o começo de sua nova vida em Cristo. Quando nós abrimos nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 1, capítulo 15, versículo 8, Gálatas 1, 15 e 6, Paulo vai dar continuidade falando da sua vida com Cristo. No centro dessa experiência maravilhosa estava Jesus Cristo. Paulo não teve uma visão, ele realmente viu Cristo ressurreto. Então não foi visão de Paulo, ele viu Cristo. Ele viu. E ele então deixou de ser o perseguidor. Mas Paulo passa a ser perseguido. Mas perseguido pelo nome, porque aí ele já pregava o nome de Cristo. Porque ele passou a anunciar o verdadeiro Salvador. E ele então passou a ser perseguido. Irmãos, eu falo que eu confesso que eu realmente todo o tempo eu estudando, eu me sentia assim, sabe, muito diferente dos outros dias. Porque você vê uma pessoa que perseguia, ele passa a ser perseguido e ele não desiste de ser perseguido. Porque um homem que tinha poder, tinha autoridade para perseguir, era muito fácil para ele desistir da perseguição e reverter a situação, não era? Mas pois ele não pensou assim. Ele seguiu na sua transformação de vida. Podemos dizer que ele aceitou a perseguição, porque nós não vemos ele aqui ignorando. Nós não vemos nenhum relato após ele ter um encontro verdadeiro com Cristo,
que ele fizesse mal a alguém porque perseguiu ele. Nós não vimos relato. Aí então, reconheceu a Jesus como o Senhor, confessou seu pecado, entregou sua vida a Cristo e decidiu obedecê-lo. A verdadeira conversão é consequência de um encontro pessoal com Jesus Cristo e leva a uma nova vida que implica um relacionamento com Ele. Saulo pensava que combatia os hereges, mas perseguia o próprio Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que combate os cristãos também é culpado de perseguir a Jesus. Qualquer pessoa que persegue os cristãos, eles perseguem o próprio Senhor Jesus. Irmãos, que nesta manhã que caia por terra toda a perseguição. Aqueles que tentam nos perseguir, que sejam derrotados, porque eles estão perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. E ninguém é mais poderoso do que o Senhor Jesus Cristo. E Ele peleja pelos seus. Ele luta pelos seus, Ele defende os seus. Assim como nós defendemos os nossos filhos, assim como nós protegemos os nossos filhos, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos protege das feras, dos animais violentos, podemos dizer assim. E muitas das vezes nós pensamos que realmente está difícil. Às vezes nós pensamos que não é para nós. E quando nós pensamos que não é para nós, mas é para Cristo. É para Cristo. Então quando não é para nós, é para Ele. Entregamos na mão dEle. Confessamos para Ele. Mostramos para Ele as nossas dificuldades. Falamos para Ele a nossa fraqueza. Para que Ele possa lutar por nós. Que Ele possa agir por nós. Irmãos, eu confesso que não é por acaso que o Senhor Jesus Cristo colocou esse texto na minha mente, no meu coração, para estar falando com a igreja nesta manhã. Não é por acaso porque está acontecendo essa perseguição que eu quis falar desse texto. É porque Cristo, Ele quer falar com nós. Ele quer nos confortar através da Tua palavra. Através da Tua palavra. Assim como o evangelista Fábio disse aqui, que esta é a palavra que não tem como mudar. Nós podemos nos mudar, nós podemos talvez convencer um amigo, um familiar de mudar de alguma coisa, de desistir de alguma coisa, mas nós não podemos mudar a palavra. E a palavra, ela não mente. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E é ela que edifica. Porque eles são como o corpo de Cristo na terra. Então, aqueles que perseguem os cristãos, perseguem o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos como o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Aqui, nós vemos, no versículo 13 ao versículo 14... Não, Senhor, isso é impossível. Ele nunca poderia tornar-se um cristão em essência. Foi isso que Ananias disse quando Deus lhe revelou a conversão de Saulo. Então, irmãos, às vezes você já ouviu isso, né? Aquele não tem jeito. Esse não vai dar em nada. Esse não vai dar em nada. Não tem como. Aqui eu vejo aqui Ananias falando com o Senhor Jesus Cristo. O senhor está doido? Esse homem? Nunca esse homem vai servir ao Senhor. Esse homem violento, esse homem que persegue os cristãos, como vai acontecer isso? Como?
Deus faz acontecer. Deus faz acontecer. Para Deus, nada é impossível. Aleluia. Aos nossos olhos pode ser impossível, irmãos. Mas para Deus, nada é impossível. Basta nós crermos que para Deus nada é impossível. Então, afinal, este perseguiu os cristãos, levando-os à morte. Apesar dos sentimentos de Ananias, ele obedeceu a Deus e ministrou a Saulo. Não devemos limitar a Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Devemos obedecer e seguir a liderança dele, mesmo quando nos leva a pessoas e lugares difíceis. Então aqui nós vemos dois personagens, Saulo, Ananias. No começo do texto, quando o Senhor Jesus aparece para Saulo, ele disse: quem és tu, Senhor? Por que ele sabia que era o Senhor Jesus Cristo que tinha aparecido para ele? Por quê? Assim, é até engraçado, né? Porque ele foi para perseguir os cristãos e Jesus aparece para ele. E aí sabe o que é que me deixa assim, sabe? Tão alegre e de ver e de ouvir, porque ele disse assim: o que queres que eu te faça? Quando ele viu Jesus, ele perguntou: o que queres que eu te faça? E o Senhor Jesus Cristo falou para ele, e ele obedeceu. Ele não questionou, ele obedeceu. Aí nós vemos Ananias, quando o Senhor Jesus Cristo aparece para ele. Tem um homem, o nome de Saulo, que está orando. Vai e fala com ele. Oh meu Deus, mas este homem, que tanto já ouvi falar dele, que tem autoridade para prender e matar. Aí ele pode ter ficado pensando: mas será que eu vou chegar lá e eu vou escapar? Será que eu vou voltar vivo? Eu penso que talvez na mente dele naquela hora ele ficou pensando isso, né? Como eu vou encontrar com esse homem? Meu Deus, isso é uma missão. Ele não falou impossível, né? Mas ele deve ter pensado: essa é quase impossível. Porque ele já cria, ele já era um discípulo, ele já era servo do Senhor Jesus Cristo. Então ele pode ter pensado: pode ser quase impossível. Mas difícil não é, impossível não é, porque para Deus nada é impossível. Então ele questionou, mas ele não duvidou. E ele foi encontrar com Saulo. E o bonito é ele chegar e falar com Saulo, né? Irmão Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus me manda aqui. No primeiro passo, ele ficou meio um pouco em dúvida, meio com medo, mas ele não desistiu. E muitas das vezes o Senhor Jesus Cristo tem falado comigo e com você: vai, vai. E às vezes nem é de medo, ou às vezes nós nem perguntamos: oh meu Deus, eu consigo? O Senhor vai me levar? Às vezes nós nem perguntamos isso. Às vezes nós nem oramos: meu Deus, põe paz no meu coração para que eu vá. Põe paz no meu coração para que eu entenda que o Senhor está me mandando eu ir. Mas simplesmente nós às vezes pensamos e falamos assim: não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não quero, não tem jeito. E estamos agindo certo quando fazemos assim, irmãos? Eu e você temos realmente feito o que o Senhor Jesus Cristo tem mandado nós fazer? Nós estamos prontos para fazer e falar, responder assim: eis-me aqui. Estamos prontos para isso? Estamos me preparando para esse momento, para esse dia de responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é assim? Nós precisamos estar preparados, irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo pode pegar qualquer um de nós aqui hoje e nos mandar em lugar difícil. E nós precisamos estar preparados para ouvir a voz do Senhor Jesus. Assim como o presbítero Job deu início ao culto nesta manhã, que tem muitos aqui que são o corpo que estão aqui.
Então, irmãos, nós temos que vigiar e tomar cuidado, para que nós não sejamos um deste, que só esteja o corpo. Mas nós precisamos estar aqui em espírito e em verdade. Porque não estamos aqui fazendo julgamento, meus irmãos, a ninguém, de forma nenhuma. Mas Deus quer homens que sirvam em espírito e em verdade. Não adianta nós sairmos da nossa casa para virmos aqui, irmãos, no domingo, na quarta-feira, qual seja o dia que tiver o culto, nós sairmos da nossa casa, deixar o nosso espaço, né? Momento de descanso na nossa casa, para virmos para aqui, para ocupar um lugar. Não vai resolver o nosso problema. Não vamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Nós precisamos vir trazer e nós precisamos voltar levando para casa. Nós precisamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Porque se nós virmos vazio e voltarmos vazios, não está resolvendo nada. Não estamos sendo edificados. Então nós precisamos sair de casa com o coração alegre, com o coração feliz, de saber que você está vindo para a casa do Senhor, você está trazendo o melhor para Ele, e que você vai voltar para a sua casa cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para falar com você. Então Ananias, e ele obedeceu a Deus e ministrou a Saulo. Não devemos limitar a Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Devemos obedecer e seguir a liderança dele, mesmo quando nos levar a pessoas e lugares difíceis. Quando nós vamos para o versículo 15 e 16, diz assim: a fé em Cristo traz grandes bênçãos e frequentemente grande sofrimento também. Paulo sofreria por sua nova fé. Quando nós vamos lá para Coríntios, 1 Coríntios 11, 23 e 27, nós vamos ver mais. E disse assim, ó: Deus nos chama a um compromisso, não ao conforto. Ele promete estar conosco durante o sofrimento e a dificuldade, e muitas das vezes não nos poupa textos.